Graça e paz, amados, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, príncipes e princesas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, abençoados e abençoadas, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando o livro de Atos, né? Desde o capítulo 1, assim como nós fizemos com Coríntios, 1º, 2º Coríntios, nós fizemos com vários livros das Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento também. Estamos estudando o livro de Atos, escrito pelo doutor Lucas, né? Médico discípulo de Jesus, e chegamos agora no capítulo de número 24. Vamos ler o versículo 24 e o versículo de número 25 para nós entendermos esse capítulo, ok? Quero te agradecer, você que tem compartilhado muito, tem nos ajudado, você que dá um likezinho, um joinha para nós, um gostei, você que se inscreveu no canal, muito nos ajuda, você que faz comentários, que faz pedido de oração. O YouTube entende que é relevante, enviando para mais pessoas, mais e mais, e com isso vamos alcançando mais vidas, mais famílias. Você que não se inscreveu no nosso canal, corre lá, gente, tem um link com as letrinhas em azuis, você clica ali, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, não paga nada, não precisa preencher nada. Vai no sininho também para você receber todas as nossas notificações. Amém? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família. Quente, quente, bênção pura, aleluia. Está escrito assim na palavra do Senhor, lá em Atos Apóstolos 24, versículo 24 e o versículo de número 25. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouvindo-o acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Eita, glória, hein? Gente, é muita bênção, né? Paulo está preso, você sabe disso, né? E tinha sido transferido lá de Jerusalém, da fortaleza, né, por causa de um complô, de uma armadilha que estavam, né, preparando para ele, para tirar a sua vida. Ele foi preso injustamente por acusações, né, e querendo até matar Paulo, os judeus, né, irritado com ele, e alguns da Ásia também que estavam ali levantaram acusações contra ele, o sumo sacerdote e tal. Depois foi levado no Sinédrio, que é o conselho ali deliberativo, conselho do judaísmo, né? Então lá houve discussão, você lembra disso? Paulo viu que já haviam lá fariseus, que haviam saduceus, né? Ele joga lá sobre a questão da ressurreição, quando ele dá o discurso e chega naquele ponto, quiseram matar ele, mas depois, né, levaram de volta para o discurso lá, e você sabe que o comandante Lísia teve que entrar, intervir com seus soldados para tirar Paulo de lá, porque queriam matar Paulo. Bem da verdade que pediram para ele, iam pedir para ele apresentar-se novamente, mas era uma cilada, uma emboscada para matar, tirar a vida dele. O sobrinho de Paulo, né, filho da irmã de Paulo, ficou sabendo, foi lá visitar Paulo e contou para ele a trama. Ele então pede para levar, você lembra, nós falamos isso no café passado, pede para levar até o comandante-geral e da guarda, né, e do cárcere, e aí agora ele fica sabendo da trama e prepara tudo, cavaleiros, flecheiros, né? 2 centurias com 200 soldados cada, para poder proteger Paulo. Saíram de madrugada e levaram para Cesareia. Agora Paulo está lá, aguardando, porque Félix disse, fique aí preso, né? Na prisão lá, na casa de Herodes, aguarda aí. E assim que chegar, porque sabia que Paulo era romano, né, que ele se declarou romano, quando ele ia apanhar, ele avisou, e não podia fazer jamais com um cidadão romano isso,
castigá-lo sem julgamento, né? E agora, porque Lísia ia mandar castigá-lo, mas quando descobriu que ele era romano e agora sabe toda essa trama contra a vida dele, ele agora foi o comandante que fez aquela extradição de Paulo, está chegando, chega lá, entrega a carta ao rei Félix e lê a carta e vê, né? E disse para Paulo, vão aguardar os seus acusadores chegarem. Aí chega agora os acusadores de Paulo, depois de alguns dias, né? Chega lá, acho que 5 dias depois, chegam os acusadores de Paulo, Ananias, junto com o conselho, e vem acusar Paulo. Versículo de número 1 fala, e 5 dias depois, isso mesmo, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Então, levaram um especialista em acusação, como se fosse um promotor de justiça, só para você entender, que era lá da área deles, do judaísmo lá. O cara era expert, né? Na linguagem do latim, e agora vai fazer acusação a Paulo, e acusações que levanta contra ele, dizendo que ele profanou o templo, né? Que ele estava criando rebelião dentro de Jerusalém, tanto no templo quanto nas sinagogas. Aí Paulo diz, começa a fazer a sua defesa, levanta a mão, pede ao rei Félix que permitisse que ele falasse, e o rei permitiu, né? E ele diz para ele que o senhor entende bem desta causa aqui que nós estamos tratando, né? Até porque ele tinha uma esposa judia. Você lembra que nós lemos aqui, né? O versículo 25, 24, 25 fala sobre isso. Então ele tinha uma noção. Então ele fala, ora, eles estão me acusando, não tem prova nenhuma. Cadê os acusadores mesmo lá da Ásia que me acusaram lá? Eles mesmos não estão aqui, né? E além de tudo, eu estou sendo acusado, por quê? Como líder de uma seita, o que eles chamam de seita, é o zelo que tenho em obedecer a palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que eles mesmos não acreditam. E ele agora, na sua defesa, fala, eu estou sendo acusado por causa da ressurreição, porque falei sobre a ressurreição. Aí Félix percebeu que, assim como na carta já indicava, que não havia nenhuma condenação contra ele, nem para a morte, nem para a prisão. Lísia disse, mas eu guardei ele porque a fúria do povo é grande, contra ele incitado, claro, pelos judeus, né? Então, ele agora ouvindo, está vendo que realmente Paulo está sendo acusado por questões religiosas. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que quando você se levanta para fazer a obra de Deus, não vai faltar acusadores. Paulo, mesmo preso, o desejo deles era matar. Falamos isso, em nome da religião, as pessoas se matam, né? Matam em nome da religião. Se a religião fosse boa, Jesus tinha fundado uma. Ele não fundou religião, ele fundou a igreja. É diferente de religião, né? A igreja, que é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. A igreja também é chamada de lavoura de Deus e é também chamado, comparado, né, a um edifício cujo a base, o fundamento é Jesus e as colunas é o ensino dos apóstolos. Então, olha só, está firmado dentro da palavra, na obediência, né? E esse edifício cresce constantemente, porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Agora, a bem da verdade que a religião, ela não aceita outro que pense diferente, quer perseguir, quer torturar, quer matar. Então, como eu disse, em pleno século XXI, nós estamos vivendo isso, né? O mundo aí fora, no Oriente, principalmente, na Ásia e também, né, na Palestina, naquelas regiões no meio de muçulmanos, há muita tortura e muitas mortes, muitos homicídios, assassinatos realizados em nome da fé, em nome da religião, da religiosidade. Então nós aprendemos aqui
que o inimigo não mede esforço, nem preso, Paulo preso, olha só, não adiantou. Eles estavam lá, porque queriam a condenação de Paulo até pela a morte de Paulo. Ainda a verdade é essa, foram lá, né, para acusar Paulo, lá em Cesareia, lá em outro país praticamente, só para você entender. Nós estamos vivendo aqui né, uma terra dos gentios agora, está lá os romanos que comandam, né? Então, eles viajam para acusar. Aí Paulo fala, quase 12 dias atrás, eu estive em Jerusalém, mas eu não criei motim, eu não criei agrupamento, pelo contrário, fui fazer meu voto lá no templo, e lá dentro que eles me pegaram, me acusaram, me arrastaram. Então ele está dizendo, né, o que eles chamam de seita é a igreja do Senhor, é a obediência a um Deus todo-poderoso. É isso que Paulo está dizendo aqui, está fazendo. E depois disso, olha só, eles disseram, aí o rei disse, olha, quando Lísia subir, eu vou guardar Paulo aqui, vocês vão embora, né? Os acusadores vão embora, eu vou guardar Paulo aqui, deixar ele preso, né? Mas assim que Lísia subir, o comandante, eu vou me inteirar melhor dessa situação, dessas acusações, né? E dessa seita que eles falam aí do caminho. Vou me inteirar melhor. É isso que ele diz. Mas depois ele veio ouvir Paulo. Ele veio com a sua esposa, porque ela era judia, ela queria ouvir Paulo. E foram lá. Aí é que bonito aqui que a gente vê Deus usando, cumprindo aquilo que ele falou com Paulo. Não temas, lá em Jerusalém, lembra disso? Porque eu vou te levar em Roma. Você vai pregar a muitos importantes, pessoas de cargos elevados, a reis. Agora começou aqui, ó, o rei Félix está ouvindo Paulo. E ele ficou impressionado quando Paulo fala sobre a justiça, diz aqui, ó, né? Tava a sua esposa junto com ele, que ela era judia, quis ir lá ouvir Paulo. Então, quando ele fala da justiça, da temperança e do juízo vindouro, que Deus vai julgar as nações, o camarada deu uma tremida no trono dele. Quem é que não treme, minha gente? Né? Contra a força não há resistência, o poder maior é de Deus, e toda a autoridade é constituída por ele. Ele coloca quem ele quer e deporta, ou seja, tira de lá quem ele quiser. Ele dá vida, ele tira a vida, ele é o todo-poderoso Deus. Isso que nós temos que entender, é uma autoridade. Tá? Félix ficou espavorido, quer dizer, ficou assombrado, ficou assustado, porque eram verdades que estavam sendo pregadas para ele, e Paulo está falando porque Paulo não tem medo. Ele já disse lá atrás, quando tentaram impedir ele ir a Jerusalém, que ele sabia que esperava ele cadeias, prisões e até morte, ele disse, estou pronto para morrer por amor a Cristo. Então, o Senhor não permitiu que ele morresse em Jerusalém, está usando ele agora em Cesareia, e ele vai, daqui a pouco, nós vamos ver que ele vai chegar em Roma, mas né, aguarde aí. Nós aprendemos aqui essas lições extraordinárias. Deus, ele tem interesse tanto no grande quanto no pequeno. Então, o evangelho é pregado a toda criatura, é para toda etnia, toda raça, é para todos os povos. Então, Paulo está cumprindo a sua missão, o propósito que Deus criou ele, glorificar o nome do Senhor, falar de Jesus, não temendo falar. Ele está falando com amor, com mansidão. Vê aqui o que está escrito, olha só, temperança. Então ele fala da justiça, da temperança e do juízo vindouro, quer dizer, vai vir um juízo. Ele está falando com temperança, com amor, né? O amor que ele tem pela alma, que é Félix, que é a sua esposa. Então ele está pregando para eles. E ele ficou balançado com essa pregação, com essa palavra, com esse testemunho de Paulo. Que agora ele não está aqui inquirindo como os outros com acusações, não. Ele está aqui para ouvir Paulo acerca da palavra. Então, aqui, ó, e alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drúzila, que era judia, mandou chamar Paulo
e ouvindo acerca da fé em Cristo. Olha só. Se interessaram em saber. Olha como Deus trabalha, meus amados, para que o evangelho chegue em todas as classes, né? E Paulo está sendo usado, mesmo preso. Tanto é que ele passa a tratar Paulo agora, você vai ver aqui, ó, versículo 26, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, mas, querendo Félix agradar os judeus, deixou Paulo preso. Quer dizer, ele poderia ter soltado Paulo, não tinha acusação nenhuma, porque aquilo era tudo falso, na verdade, né? A única coisa que eles disseram ali é que Paulo era um dos principais daquela caminho, né? Que era chamado assim, na época, eles chamavam de seita do caminho, dos nazarenos, né? Então, por causa de Jesus de Nazaré. Então, Paulo está dizendo, não é seita. Né? Aqui é a minha fé, a obediência ao Deus Todo-Poderoso, a visão que eu recebi do próprio Jesus no caminho de Damasco. Então, ele conta isso em várias situações, ele conta esse testemunho. Ele não deixa de contar sua experiência com Deus. Então, meu amado, Deus te chamou, minha amada, para isso. Se você serve ao Senhor, é contar sua experiência, falar do Evangelho, anunciar Jesus, o amor de Deus, mas o juízo vindouro também, que há de vir sobre todo mundo. E aqueles que têm Cristo estão justificados. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por nós. Como que ele pagou, pastor? Ele se entregou, foi traído, vendido por moeda de prata, chicoteado, né? Foi acusado com falsas acusações e condenaram à morte. Ele não fez nada para ser condenado à morte. E a pior tipo de morte, que era a tortura que ele recebeu de chicotados, coroa de espinho, e ainda crucificação, que era horrenda, ficar naquela cruz pendurada, exposto ao tempo. Jesus passou por tudo isso, subiu o Calvário carregando madeira, a cruz no caso, e apanhando. Cruz era símbolo de maldição, só se tornou símbolo de graça a partir do momento que Jesus passou por ela, né? Porque ele é santo, ele santificou a cruz, vamos pôr assim. Então a cruz é o símbolo da graça. Você olha para uma cruz vazia, não é com crucifixo. Você olha para ela vazia, você lembra que Jesus morreu ali, mas ressuscitou. A cruz está vazia. Por quê? Porque ele pagou o preço por mim e por você. Ele é o advogado, nosso advogado, que lá no dia do julgamento estará nos defendendo. Pai, esse aqui, eu paguei o preço por ele. Sabe qual o julgamento que você e eu, que servimos ao Senhor, que obedecemos a Ele, que acreditamos nele, vamos receber? De galardão, de recompensa. Julgamento de recompensa. Porque Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Não é salvação, não é para ser salvo, não. A obra não é para ser salvo. A Bíblia diz que vós sois salvos pela graça. Graça é favor sem merecimento, que Deus nos deu de graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é pela fé, acreditando nesse sacrifício, você é salvo. Então, tem gente que fala, a pessoa que está na igreja agora fala que é salvo, fez tanta coisa errada, é claro, ele é salvo porque acredita em Jesus. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Você pode ser bom a vida toda e morrer e não ser salvo, não ir para o céu. Se você não aceitar Jesus, o reinado de Jesus no seu coração, não destronar o seu eu, deixar ele entrar e reinar na sua vida, você não tem salvação. Porque não há salvação em nenhum outro, diz a Bíblia, a não ser em Jesus, está escrito. Só há um Salvador, o seu nome é Jesus. Amém? Então ninguém mais pode salvar a não ser Jesus. Entrega a sua vida a Ele. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, coloca essa vida nas tuas mãos, está recebendo a tua gloriosa palavra. Também agradeço, Deus amado, pela Igreja Batista Betsaida, que completou 24 anos, do meu amigo presidente, pastor Alex Marcondes. Deus, lá de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Deus, no dia 6/5, aquela igreja comemorou em festividade, em culto de ação de graça. Obrigado por aquela igreja que muito nos abençoou. Pai, também
oro pelos caminhoneiros deste Brasil, todos os seus familiares, abençoa, guarda, prospera. Coloco todos os policiais nas tuas mãos, a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiro, a polícia penal. Inclusive nós vamos estar aí entregando algumas cestas básicas, sexta-feira agora, meu Pai, juntamente com esta corporação. Coloco nas tuas mãos também o HSS de Além Paraíba Hospital São Salvador, que soubemos que o Senhor já está atendendo o nosso clamor. Deus, levantando ali um conselho de empresários, Deus amado, juntamente com a Unimed, Senhor, para poder estar administrando aquele hospital. Abençoa, meu Pai, de maneira tremenda. Ó Deus, uma fase tão difícil que o hospital tem passado, enfrentado. Obrigado, Senhor. Deus, nós te agradecemos como resposta de oração. Oramos por todos encarcerados também, meu Pai. Todos que estão enfermos também no hospital, mas oramos também por todos os encarcerados, porque o Senhor mesmo diz, lembrai dos presos como tivesse preso com eles. Deus, toma nas tuas mãos também a Rosângela do Goiabal, que pede oração pela sua tia, que está internada também no HSS. Deus, peço também pelo Luiz Henrique Leite, traz libertação a ele no poder do nome de Jesus. Abençoa sua mãe, nossa irmã Tarciana. Coloco nas tuas mãos a Alcina Lúcia, que pede oração, ó Deus, pela tia, pela cirurgia, assim também como a Yolanda Pinho. Deus, lá de Vicente Carvalho, Rio de Janeiro. Coloco nas tuas mãos também a Lena Mendes e família, que pede oração, ó Deus, pela sua família, pela sua vida espiritual e pela sua saúde. A Elisângela também, Aparecida e família. A Samira Carvalho e família, lá do Carmo, estado do Rio de Janeiro. O Marcos Paulo Soares, também lá de São Domingos, pastor, pai amado, evangelista daquela nossa híbrida ali, ó Deus, em São Domingos, Aventureiro, Minas Gerais. Paulo César também dos grupos, que está sempre curtindo nossos vídeos. O Gui Souza também curtindo sempre os nossos vídeos. Ele e família, abençoa, pai amado ali do Carmo, estado do Rio de Janeiro. A Carmen Meirelles também, a Cacá, Deus e família, lá de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. E ó Deus, a Yolanda Pinho também, oro pelo seu neto José, pela sua filha Monique. Coloco nas tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, lá de Vicente Carvalho também, Pai, estado do Rio de Janeiro, a Nelma Kumaru também, família, ó Deus, seus filhos, netos, lá de Pernambuco também, o Nem, Pai amado, também, Petrino, abençoa ele, sua neta, Pai amado, Andressa, dando saúde a ela, curando, Senhor, estancando aquela perda de sangue, em nome de Jesus. O grupo também, que está sempre curtindo nossos vídeos, grupo GM Andrade Construção, abençoa todos ali, ó Deus, administradores do grupo, e também o irmão Charles Evangelista da Ibre, dá saúde ao teu filho em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente, aguarda até o próximo, me ajuda aí compartilhando, aleluia.